E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre como acontece a formação do glicogênio. O glicogênio, pessoal, é um polissacarídeo formado por inúmeras moléculas de glicose. Então aqui, só para a gente entender, a gente já viu um pouquinho isso na aula de glicólise, mas vamos aqui revisar rapidinho antes de falar especificamente da formação do glicogênio. A glicose, ela é um monossacarídeo que possui 6 carbonos. Tem momentos que ela está na corrente sanguínea, ou seja, ela está numa fase sérica, e tem outros momentos que ela vai entrar por um processo de difusão facilitada por proteínas carreadoras dentro das células. E quando ela entra dentro da célula, para que ela não saia de lá, você vai ter a ação de uma enzima, que no caso, se for no fígado, é a glicoquinase ou glicosinase, e se for em qualquer outra célula, é a hexocinase, que pode ter um cofator inorgânico, tá? Que é o magnésio, que vai ajudar nessa fosforilação. Essa glicoquinase ou hexocinase, sinase ou quinase significa aquele que transfere fosfato. Então elas vão transferir fosfato para quem? Para o carbono 6 da glicose. Então, ou seja, o que era apenas glicose, agora é um glicose 6-fosfato. Por quê? Porque transferiu um fosfato que tinha nesse ATP aqui para o carbono 6 da glicose. Por isso que virou glicose 6-fosfato. E essa reação aqui ela é irreversível, certo? Com exceção de quem? Das células do fígado, tá? Dos hepatócitos, e das células do epitélio do túbulo renal. Porque nesses locais você vai ter a ação de uma enzima chamada glicose fosfatase. E essa glicose fosfatase ela pode fazer essa reação reversa, de virar glicose 6-fosfato para voltar a ser glicose. Mas a glicoquinase ou a hexocinase, elas não conseguem fazer essa reação reversa. Transformou de glicose para glicose 6-fosfato, pronto, não volta mais. Mas se aquela célula tiver uma outra enzima, que é a glicose fosfatase, então ela consegue reverter essa situação. Aí vamos lá. Você vai ter uma glicose sérica, agora vamos ver como é que forma o glicogênio, tá? Você vai ter uma glicose lá na corrente sanguínea, pronto, entrou na célula do fígado, quem é que vai agir? A glicoquinase. Ela vai fosforilar o carbono 6 dessa glicose, e o que era uma glicose vai virar uma glicose 6-fosfato, beleza? Essa glicose 6-fosfato, ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada fosfoglicomutase. Você está observando essas duas setas? Lembra o que eu falei para vocês nas aulas passadas? Que significa reversibilidade. Então, isso significa que essa enzima aqui, diferente da glicoquinase, ela pode tanto transformar de glicose 6-fosfato para glicose 1-fosfato, como de glicose 1-fosfato para glicose 6-fosfato. Então, essa fosfoglicomutase vai fazer uma isomeria de posição. Então, o fosfato que estava no carbono 6 vai passar para o carbono 1, por isso que virou glicose 1-fosfato. Quando chega na fase de glicose 1-fosfato, você vai ter a ação de outra enzima chamada UDP-glicose pirofosforilase. Essa UDP-glicose pirofosforilase, ela vai transformar a glicose 1-fosfato em uridina de fosfato-glicose. Quando chega nessa etapa de uridina de fosfato-glicose, ela vai sofrer a ação de uma outra enzima que é a glicogênio-sintase. E essa glicogênio-sintase, viu pessoal, ela vai juntando um por uma dessas moléculas de uridina de fosfato-glicose por várias ligações que são ligações glicosídicas, e assim vai formar o polissacarídeo, que é o glicogênio, certo? E esse glicogênio, como a gente está falando do fígado, tá? Vai se acumular por lá. Mas isso pode acontecer também nos músculos, tá? Fígado e músculo são dois locais que você vai ter, principalmente, muito acúmulo de glicogênio, tá? Isso não quer dizer que não possa acontecer em outros tipos de célula, mas majoritariamente fígado e músculos. Agora imagina que você tenha pouca glicose sérica e você não está com o tanto de moléculas de glicose suficientes para seguir para a via glicolítica, tá, pessoal? Você precisa de glicose para fazer a respiração celular. O que vai acontecer? Esse glicogênio aqui que estava armazenado tem que ser quebrado para liberar glicose para o nosso corpo. Então vai acontecer um processo reverso. A formação do glicogênio é a glicogênese. A quebra do glicogênio é a glicogenólise, é uma reação inversa. Como é que ela vai acontecer? O glicogênio vai sofrer a ação de uma outra enzima chamada glicogênio fosforilase. Esse glicogênio fosforilase vai quebrar o glicogênio em várias moléculas de glicose 1-fosfato. A essa glicose 1-fosfato, ela vai sofrer a ação da fosfoglicomutase, essa mesma enzima aqui, ó, que transformou a glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato.
Lembra que eu falei para vocês que essas duas setas aqui significam reversibilidade? Ou seja, tanto pode transformar glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato, como de glicose 1-fosfato para glicose 6-fosfato. É o que vai acontecer aqui, ó. A glicose 1-fosfato vai virar glicose 6-fosfato por meio da ação da fosfoglicomutase. Chegando aqui na glicose 6-fosfato, o que vai acontecer? Ela pode ter dois caminhos. Ou ela pode voltar para a corrente sanguínea, mas para voltar para a corrente sanguínea, ela não pode ter mais esse fosfato aqui, lembra? Porque com esse fosfato aqui fica difícil ela sair da célula. Então precisa da ação de uma enzima que é a glicose fosfatase. Essa glicose fosfatase, como ela está fazendo isso numa glicose que está no carbono, num fosfato no carbono 6, é a glicose 6-fosfatase. Então ela retira esse fosfato do carbono 6 da glicose e a glicose volta para a corrente sanguínea, certo? Ou então ela pode seguir já para a via glicolítica, tá? Para glicólise. Aí lá na via glicolítica, foi o que vocês acompanharam lá na aula de glicólise, certo? Quando está na parte de glicose 6-fosfato, ela vai virar depois frutose 6-fosfato, frutose 1,6 de fosfato e assim até formarem os piruvatos.